Então, NCLEX, o exame de inglês, falar quando você chegar nos Estados Unidos, a comunicação, o momento da entrevista. Quando você chegar aos Estados Unidos, que é um ambiente totalmente diferente, for feeling frustrated are many. Las lo quiero então utilizar la palabra as, oportunidades, pero en cierta os medida momentos los que eventos que você tenemos terá que de repente fallemos a en la primera falha, o en la que você segunda vai o incluso en la fracassar, tercera, vão ser van a muitos ser em toda essa bastantes. jornada. So I'm going to start with a quote by Michael Jordan. So Nash being in Chicago, probably a lot of you are Bulls fans. Muchos de ustedes son fanáticos de los Chicago Bulls. Voy a comenzar con una cita de Michael Jordan. I am not afraid to fail, Então, but I Robert will not accept vai not começar trying. com uma frase de Yo no Michael le tengo miedo Jordan. a fallar, Então, pero ele no voy a disse: Eu aceptar não tenho medo de intentar. falhar, mas não And vou aceitar não in tentar. this case, I think not trying is impossible because if we don't try, we're never going to learn. En el caso de los idiomas, no intentar es imposible porque si no No intentamos, caso realmente dos nunca vamos a idiomas, aprender. não And intentar, the a whole aprendizagem de um talk novo tonight, idioma, nem toda la tentar charla está é porque impossível. Você não consegue we're aprender um novo basically, idioma se você não I tentar. discovered a metaphor, descubrí una metáfora or an analogy, una analogía. E Learning a Robert language descobriu uma and analogia, un uma idioma is metáfora. like juggling. Okay? Então, Aprender un aprender um idioma idioma es é como como um hacer malabarismo. malabarismos. No sé si ustedes, I'm just gonna stop there, but voy a parar ahí. ¿Cuántos de ustedes, I mean, raise your hand if anyone here can juggle with three Então, se balls? alguém aqui Por favor, levanten la sabe mano fazer o malabarismo, por comenten en el favor, chat si comentem no alguien chat acá ou levantem a es mão capaz de hacer se você malabarismo con consegue fazer tres malabarismo pelotas. com 3 Just let us bolas. know in the chat. Coloquem no chat se você A consegue ver si fazer alguien, malabarismo. maybe someone. David, can you juggle? Everyone's a juggler. Todo mundo puede eventualmente hacer malabarismos con Eventualmente, todo mundo to be able consegue to do fazer it, pero malabarismo. para poder hacerlo, you have to try again and again and again Mas and para você again. conseguir Para fazer, poder para você hacerlo, conseguir, ustedes tienen que intentar você vai precisar una tentar y otra novamente y e otra vez. novamente And e it is novamente. exactly the same as with language learning. Y es E exactamente é lo mismo. exatamente o que acontece no aprendizado de um novo idioma. It's one of those things. Sooner or later, you'll start understanding, you'll start communicating. Tarde ou temprano, ustedes van a empezar a Mais cedo ou mais entender, tarde, você vai começar a a entender, comunicarse, a conseguir se comunicar. and you have to continue trying. Tienen que continuar intentando. Então, você precisa continuar Pero, tentando. well, when you're trying, probably you're gonna miss a lot of times. Cuando ustedes están intentando, Mas, quando você probablemente estiver ustedes praticando e van a fallar tentando, montones de muitas veces. vezes No, você vai fracassar, você basically vai the falhar. balls will just fall. No, probablemente las Então, nessa pelotas analogia se les do van a caer, malabarismo, no, en el quando você malabarismo. está tentando ali fazer malabarismo com essas Levantarse, bolinhas, recogerlas, probably you're muitas gonna vezes elas vão fall cair. and pick them up, and you're gonna feel frustrated. Van a sentirse frustrados. E And you're você gonna vai se feel sentir angry. Se frustrado, van a sentir você vai sentir mal-humorados, raiva, upset. Okay? você vai se sentir triste. And we need to overcome this. Necesitamos superar E eso. precisamos Okay? superar isso. So this is what the talk is about. De esto se trata, es overcoming Então, the a fear of apresentação de failure. hoje Es é sobre literalmente isso. superar É superar o el medo miedo de a fallar fracassar, o and medo de overcome the falhar. failure. And I mean, you study for NCLEX like crazy and you fail the first time. Estudian para el NCLEX la primera E vez y também lo superar fallan o la medo primera vez. de não conseguir. Maybe the second Então, time. você Luego la estuda segunda. muito para a prova do Same with NCLEX, por TOEFL, exemplo, faz a primeira same with vez e IELTS. não consegue Okay, passar. de pronto lo mismo sucede con el A TOEFL, mesma de coisa pronto lo com mismo o exame sucede do con el TOEFL, do IELTS. IELTS.
Pode ser que da primeira vez você não consiga passar. Why are we so afraid of trying? ¿Por qué tenemos tanto miedo a intentar? And we need to be resilient. E por que Necesitamos temos ser tanto medo de resilientes fracassar e de in tentar order to get up novamente? again and try again and continue studying. Para poder Então, levantarnos para que você otra vez consiga se y continuar reerguer e estudiando. tentar novamente, Now, você one of the precisa ser problems is that we resiliente. compare with others. Uno de los problemas es Então, que um dos nosotros problemas é nos que comparamos con nós otros nos comparamos com os constantemente and we outros get very anxious y nos ponemos muy e ansiosos. ficamos muito Okay, ansiosos. so do not compare yourself with others. No se comparen con otros. Então, You know, não se compare com you os see other outros. people passing the exams, moving forward, and you feel very frustrated. Ustedes ven Então, você pode otras ver personas outras pessoas, outros colegas pasando los exámenes, passando nos avanzando, exames, y ustedes avançando realmente no se seu sienten processo, frustrados e porque você ustedes acaba se ven sentindo que sus frustrado. compañeros están pasando, ¿no? You see your colleagues are just moving forward and you're not being able to pass the TOEFL or the IELTS or the OET, ¿no? Y ustedes no están pudiendo pasar. Então, So, vocês podem ver os seus colegas now, avançando e às vezes você não consegue passar em a algum exame, no TOEFL, learning no IELTS. process, como en un proceso de aprendizaje, can we literally get up again and again and again? Nos podemos levantar una y otra vez. Então, How da do we mesma get the forma, motivation? ¿Cómo com obtenemos esta motivación? um processo de Okay? aprendizado, And você tenta de for novo e me, de novo e de novo. you know, because eventually we need to find the tools to be resilient. Nosotros tenemos que encontrar estas herramientas para ser Então, nós temos resilientes que because encontrar if we ferramentas get para a essa bad resiliência. score, we're just gonna feel down and unmotivated. Si nosotros tenemos un resultado Então, malo, se, por exemplo, se você simplemente tem um nos vamos a resultado sentir muy ruim, mal y nos você vai se vamos a sentir sentir muito mal e desmotivados você y vai no se sentir vamos a querer desmotivado continuar. e você And vai we querer don't want to desistir. continue. And let me tell you something. Like juggling, if you don't continue, then you're never gonna learn. Como haciendo Então, malabarismo. assim Si ustedes como o no malabarismo, continúan, se você não continuar, se você não van a aprender. persistir, você nunca Anyways, vai nunca, conseguir because the aprender. process stops. Porque el proceso E para. nunca porque o processo vai You parar. reach that point where you're able to balance and to see with the corner of your eye and to have the coordination. Ustedes, si paran Então, você para de o intentar, si processo, se você para de continúan cayendo tentar, las pelotas en no las então você não recogen, consegue chegar no nunca ponto van que a llegar a você ese, vai ese conseguir fazer momento aquele donde van a poder malabarismo, que você literalmente vai tener la conseguir coordinación chegar, visual y ter a manual. So, coordenação necessária using visual the e manual para analogy of fazer aquele juggling, malabarismo, porque okay, você if you desistiu stop the process e você parou o and you haven't been processo. able to juggle once or twice or get it together, then it's gonna stop at that point. You're never gonna develop the coordination or being able to see things with the corner of your eye to literally juggle the balls around, no, and be successful at it. So with studying, well, literally you have to start studying. Con estudiar, simplemente Então, ustedes tienen com que os seus comenzar a estudos, estudiar. Do literalmente você not precisa abandon your studies começar a on the estudar. platform. No abandonen los estudios en la Não plataforma. abandone os Do estudos not na abandon plataforma. the exercises we're providing to use ChatGPT to practice your speaking. No abandonen los Não ejercicios que les abandonem estamos os dando exercícios para que a utilizar BSR, por ChatGPT exemplo, y oferece, mejorar usando en o chat su GPT para speaking. você You have a melhorar as suas teacher in habilidades your de cell phone. comunicação. Ustedes tienen un profesor en su Você tem celular a donde they're ferramenta, um guiding you on professor no how to seu do it. celular. Y los estamos guiando en cómo E a utilizarlo. BSR está All the guiando você em courses como now, utilizar essa todos los ferramenta. cursos, A1, point B1, Todos os 2, 3, 4, cursos, todos los cursos A1, 2, 3, A2, 4, B1, B2, A2, B1, B2, Portuguese, English, inglés, portugués, todos os los, cursos de todas las português e unidades, inglês, basic and advanced, además de inglés para enfermería, básico y avanzado. In each unit, you have a chat GPT prompt em that todos os corresponds to cursos the unit. disponibilizados, Cada você una vai de las ter unidades, ustedes um tienen un prompt, exercício que una instrucción de utiliza o chat ChatGPT para GPT. mejorar su speaking. There's no excuse. No hay excusas. Então,
Não existe desculpa. From a pedagogical point of view, pero desde un punto de vista pedagógico, Mas, de um ponto I de will vista explain pedagógico, how we overcome the fear of failure. Yo voy a explicarles Robert cómo vai nos superar el miedo a explicar como fallar, superar and it o has to medo de do fracassar, de with falhar. 5 things. Tiene que ver con E 5 tem a ver cosas. com 5 coisas. No es fácil, it's not easy. Não é But fácil, if you understand, si ustedes entienden, mas se that você you cannot entende stop, que no pueden que você parar, não pode and parar, that you will fail sometime in the process, there's going to be an exam that you won't pass in the first time. Okay. Or there's going to be a meeting you're not going to understand, or the interview the first time you got nervous and you need to practice more. Si ustedes entienden que en cualquier então se momento você de este entende proceso que es que difícil, vai haver um va a haber momento momentos desse donde van a processo fallar, que donde você vai no falhar. pasaron el TOEFL Então, en la você primera pode vez não y no passar em um encontraron ese exame, puntaje, você pode en não la passar entrevista no no les fue tan NCLEX ou bien no porque se TOEFL, sintieron nerviosos. ou você pode não Necesitan entender uma practicar más. reunião porque estava Si saben, nervoso, você if you pode não understand the conseguir se critical comunicar habit bem em uma from entrevista. the Isso get-go, vai ustedes acontecer. saben Em que algum están momento empezando do de seu cero. processo, você vai And falhar. okay, so how am I going to get up again, clean the dust, and start and continue studying like if nothing happened? But ¿cómo hago yo para Então, literalmente levantarme então, del você piso, vai passar por esses limpiarme momentos e el você vai polvo estar y sujeito a volver a passar por empezar? esses momentos. Então, como é que você faz First para is se reerguer our e beliefs. continuar? Primero que todo es nuestras creencias. O primeiro The ponto way são as we nossas are crenças. raised, the way we believe, the learning process behaves itself, then that influences the way we basically overcome, we get up after a failure. Nuestras creencias Então, influencian, as tienen una nossas influencia muy crenças importante vão en la manera como influenciar nosotros a respondemos a maneira este tipo de como fallas. nós Okay? respondemos a esses So, tipos por de example, acontecimentos, quando a gente por falha. ejemplo, if you are one of those people Então, that por sees the exemplo, glass half empty rather than half full, of course, that will create a different story in the way you get up again and continue studying. ¿Ok? Si ustedes son de esas personas que então, ven se el você vaso é medio uma das vacío pessoas en que vez de vê verlo medio o copo lleno, meio vazio em vez obviamente do esto va a copo tener meio una cheio, influencia isso vai supremamente influenciar importante en si ustedes no continúan o modo como continúan. você lida Okay? com o So fracasso, se você vai continuar let's ou say se você that vai for desistir. some reason you did not pass one of the platform exams. Si ustedes por alguna razón Então, no por exemplo, superan se uno de los você exámenes en la não consegue plataforma, passar em algum dos exames de well, nivelamento you na will get our plataforma, guidance. Ustedes van a obtener nuestra guía. vocês vão You can ter get our a feedback orientação da on, okay, BSR. how to reaccommodate the pieces. Ustedes van a obtener nuestra guía para ver cómo A pueden BSR vai te reacomodar orientar las como é que piezas você in pode order to be fazer able para to, melhorar. okay, pass the exam and continue in the process para poder pasar Para el examen então y você passar continuar por el aquela proceso. prova Okay, e so continuar o that seu is very processo. important. You need to be optimistic. Ustedes tienen que ser Então é optimistas, importante, você precisa ser otimista, constantemente optimistas. constantemente You need to otimista. have I think I can mentality. Ustedes tienen que tener una mentalidad de I Vocês think I precisam ter can. uma It's your mentalidade mindset. de eu consigo, All the eu posso. polyglots in the world, todos los políglotas en el mundo, Todos os people who speak poliglotas no more than mundo, 3 or as 4 pessoas que languages, falam mais do que 3 ou 4 have idiomas, an open mindset, a positive mindset. Tienen una mentalidad abierta, eles una têm uma mentalidad mentalidade positiva. Because aberta sooner e or later, positiva. there's going to be a language that's going to be very difficult. Porque tarde o temprano va a Porque haber mais un cedo ou mais idioma que va tarde, a ser eles muy vão se difícil. deparar com um idioma que é muito So, difícil de ser you aprendido. think this language is difficult now, or I'm having difficulties with this language right now, but this isn't over yet. Entonces ustedes pueden pensar, bueno, tengo Então você pode pensar, eu dificultades con tenho este idioma en este dificuldades com momento, esse idioma pero agora, esto todavía no se ha mas terminado. ainda Okay? não terminou. Esse processo de aprendizagem Tomorrow ainda não and the day terminou. after tomorrow,
and the next week and the week after that, and I have to continue and continue and continue working on developing my language skills, because one day they will come together. Va a haber mañana y Então, pasado sempre vai mañana, haver la amanhã, siguiente depois de semana, amanhã, a semana próxima después de esa, semana, a porque si próxima todos semana, o los próximo mês. Então, você uno vai estos días, continuar boom, trabalhando las todos os habilidades en dias. el idioma se van a juntar Então, en em um algo that will momento, reach a as new level habilidades y yo voy a estar llegando a ese vão nivel. permitir que você avance no seu nível de That, inglês. oh, I'm never gonna learn English. Si yo tengo una mentalidad de Mas, nunca se voy a você tem uma aprender inglés, mentalidade de eu nunca vou aprender inglês, you're never gonna learn English. Nunca van a aprender inglés. então você You nunca vai understand what I'm conseguir aprender saying? inglês. ¿Ustedes entienden lo que yo les estoy Vocês conseguem diciendo? entender It's o que eu estou all in your dizendo? mind. Está todo en su Tudo mente. está na sua mente. I recommend a book called Mindset. Les recomiendo un libro que se llama O Mindset, ¿no? Robert recomenda um livro Estructura que se mental, chama by a psychologist. I Mindset, think she's from ou Stanford. Her name Estado is Carol da Dweck. sua mente, Una psicóloga de la Universidad de Stanford, creo. Su nombre es Carol Dweck. And it ou talks about escrito por uma this. psicóloga Yes, na how Universidade de Stanford. are, she uses examples from high schools, math students, like utilizar ejemplos de colegios, Ela utiliza universidades, exemplos de eso, de colégios, matemática, de por ejemplo, universidades, de where if estudantes they have de an exam, matemática, por si ellos hay un exemplo. examen, their teacher, their grade, they don't get a grade, they get like, you're not there yet. Ellos no reciben una Então, por nota, exemplo, se simplemente eles reciben un falham em todavía algum estás exame, em ahí en alguma ese prova, todavía, eles não recebem uma okay? nota, So mas eles that, recebem of um course, feedback change como your você ainda mentality. não Eso chegou na cambia pontuação tu mentalidad, necessária, okay? So ainda. remember, you have to think that you can. Ustedes tienen que pensar de que sí Então, pueden. lembrem-se, você precisa Okay, pensar, so crer first que is our você consegue. beliefs, our mindset. Lo primero es nuestras creencias. Are Então, o we primeiro ponto optimistic são as or nossas crescimistic? crenças. Somos Se optimistas, somos você é pesimistas. Si otimista ou vemos el pessimista, glass half full or half empty, vemos el se vaso medio você vê o lleno, medio copo vacío. meio Do we cheio ou meio think we vazio, can? Okay. Or do we think we cannot learn in this lifetime? ¿Creemos que podemos o creemos que estamos então, negados vemos en esta que vida? Okay. conseguimos First, ou our que beliefs. não Second, podemos fazer primero aquilo. nuestras creencias. Segundo, our Então, emotions, primeiro, as nossas crenças. nuestros Segundo lugar, sentimientos. as nossas Okay. Our emoções. emotions are key to the learning process and to being able to get up again and get up again and get up again. Nuestras emociones son muy As nossas importantes para emoções são manejar este muito proceso importantes y para para esse volvernos a processo levantar, de sempre se reerguer volvernos a e levantar. If you see continuar e documentaries nunca about parar Michael esse Jordan, processo. si ustedes ven documentales sobre E se você Michael assistiu Jordan, o van a documentário ver sobre o Michael que Jordan, you're going to see that, for example, the Bulls would win a game or would lose a game, and independent of that, he would be on the basketball court practicing the next morning. El equipo de básquetbol de los Toros de vocês vão Chicago ver podía que, ganar un juego, independente podía de perder un juego, y él iba a a equipe estar de al día basquete do Chicago siguiente de Bulls primera perder en ou la cancha ganhar de uma básquetbol, partida, de baloncesto, independente disso, practicando. He Michael would be the Jordan first one, sempre sería el estava no primero. outro dia Why? Because treinando e treinando e he treinando. found the motivation, él tenía la motivación, Ele tinha he was very competitive, motivação, él era muy ele era muito competitivo, and competitivo he thought it was fun. Y él pensó, él lo e ele encontraba achava divertido. divertido. He loved the process. Él Ele amava esse fascinaba el processo. proceso. If you think the process is going to be fun, si ustedes Se encuentran você el proceso como divertido, encontrar uma independent diversão of the nesse processo, você frustrations, achar of que the é failures, divertido, of the shortcomings, independiente de las fallas, independentemente que pierdan das exámenes, que de falhas, repente no entiendan, you understand it as a process. Lo entienden como un proceso, and você you vai entender que é understand the um process is a processo fun e que faz process parte, because the goal tudo is a isso faz parte do processo, life-changing goal, ¿ok? Entiendan que el proceso tiene que ser divertido porque o porque el seu objetivo que objetivo les va a final cambiar las é vidas. que vai mudar a You're not sua learning vida. English just because. Ustedes no están estudiando Você não inglés está aprendendo simplemente porque inglês sí.
somente porque sim. Because you are gonna move to an English-speaking country and you're gonna work in an English-speaking country. Ustedes están estudiando Você inglês está porque se aprendendo van a inglês porque mudar você vai a se un mudar para país um que país habla em que o inglés, idioma a una inglês é o cultura de habla oficial, inglesa y van a a uma cultura trabajar que se en fala inglés. inglês e você vai Please trabalhar em um stop ambiente que se thinking fala inglês. certain states have big Spanish-speaking communities. Ok? Por favor, paren de pensar que, Então, ok, desde já, por favor, yo parem hay de un estado pensar, donde em tengo alguns una estados comunidad americanos, muy importante existe uma que habla população español. muito grande que fala Or that espanhol, there's a huge community of Brazilians that speak ou que tem uma Portuguese. comunidade I'm muito gonna grande de move to a state brasileiros. where Então, eu there's a vou me lot of mudar people from para Brazil. Okay? um O estado número porque un tem estado muitas donde pessoas do donde hay Brasil. montones de personas de Brasil. It is the United States of America. Es los Estados Unidos É os de Estados América. Unidos da And it's América. an English-speaking country. Es un país donde E se é um habla país em que inglés. se fala People inglês. from other countries, from Africa, from Asia, are also immigrants in the US. Personas de Então, pessoas de outros África, países, Asia, como da también son África, da inmigrantes en Ásia, los Estados também Unidos. são imigrantes nos The Estados lengua Unidos. franca, la lengua común es el E a inglés. língua Lengua que franca is English. em comum é o So inglês. make the process fun. Hagan que el proceso sea Então, divertido, because torne esse processo divertido. you have Tenha to esse learn processo it na or sua mente else. O como sea, tienen que divertido. aprenderlo o si no, pues no va a funcionar. Então, Okay, você so precisa we know aprender, some porque places senão they não vai can. dar certo. Remember when we were learning how to ride a bike? For those of you that know how to ride a bike, los que saben cómo montar Para bicicleta, vocês que sabem andar de if you're in the bicicleta, chat, please write in the chat if you know how to ride a bike. você pode If you were taught escrever no by your chat se parents, você si ustedes sabe les andar de enseñaron, bicicleta, les enseñó alguno de sus padres se or foi alguns dos seus or a pais que ensinou a friend você, o ou um algún amigo, amigo, you remember well, this is not a true image. Esto no es una imagen real. você se The lembra true bem, essa não é story uma is the imagem poor real. kid probably fell 10 or 15 times before being able to ride half a block. Okay? Probablemente la historia Na vida verdadera es que real, esta niña se cayó essa 10 a menininha 15 veces, provavelmente si no caiu más, muitas okay? vezes Hasta que antes de pudo conseguir montar bicicleta andar por de media bicicleta. cuadra, luego una cuadra completa, ¿no? Então, Until she was primeiramente, able ela to caiu ride muitas half a block, vezes, maybe the full até block, andar she would always do metade it da with help, rua, and then she would depois a start rua doing it on her inteira. own. Siempre lo hacía con ayuda y luego después lo Então, empezó primeiro a ela hacer, fazia com a hacer ajuda e depois sola. ela Okay? conseguiu fazer So sozinha. it is the getting up, because you know you want to have fun of riding a bike. ¿Ok? Ustedes quieren obtener esa diversión de poder montar Então, bicicleta. no You caso want to get aqui the do exemplo, benefits of você riding a quer bike. essa Ustedes quieren tener diversão los beneficios e de esse poder montar una benefício de poder bicicleta. andar de Being bicicleta, fit, ¿ok? Estar en forma, estar being em able to move forma, around, transportation, la posibilidad de poder poder andar de um moverse, lugar ¿no? ao Tener outro transporte, ¿ok? como um So meio de it's the transporte. same thing with English. La misma cosa con el Então, é a inglés. mesma coisa com o Okay? inglês. Beliefs, emotions. The third point is strategies. Ok, ya hablamos de nuestras creencias Então, já falamos de personales, nossas hablamos de las crenças, emociones que das tenemos en el emoções, proceso. e a Y lo terceira coisa tercero são son las estrategias. estratégias. Ok, we need strategies to know how to study. No, necesitamos estrategias para Precisamos de saber estratégias para cómo saber estudiar. como We estudar. need strategies in order to be able to, okay, we fail, we fall, we get up again. Now we know it's what's in our minds, what's in our hearts, and how we do it. Ahora ya sabemos que tiene que ver con qué Então, está en nuestra cabeza, qué agora está en nuestros sabemos que tem corazones a ver com y o que está cómo na lo nossa hacemos. mente, no nosso Okay? coração The e strategies are como extremely fazemos. important. Okay, we need to identify if we learn by reading, if we learn by watching, if we learn by doing. Tenemos que identificar si Então, nosotros teremos aprendemos leyendo, entender si se nosotros nós aprendemos aprendemos viendo lendo, o si nosotros assistindo ou aprendemos fazendo. haciendo. Ok, es muy importante poder identificar cuál de estas es la opción É que muito nos importante ayuda a identificar nosotros qual é a opção que para melhor se estudiar adequa ao mejor. seu Y en caso. la plataforma, and in the platform,
There are all the alternatives. En la plataforma E tienen na todas las plataforma existem todas essas alternativas, todas essas opções. hablar, leer, entender, escribir. Ah, You have falar, speaking classes, ler, tener unas clases de assistir, speaking. You have tem as classes different de possibilities. You have the conversação, feedback from the teachers, tienen la retroalimentación de los você tem o profesores, you have feedback the dos pronunciation professores, exercises, tienen los ejercicios de pronunciación, you have the você tem os exam. exercícios de And pronúncia. yes, we're becoming more demanding in the exam. Nos estamos volviendo más Então, exigentes en los sim, exámenes. a But BSR we está want to make aumentando o sure you're nível learning. dos Queremos exames, realmente asegurarnos de que mas é porque ustedes estén queremos que aprendiendo. ah, Okay? ter certeza de que vocês estão evoluindo, de que vocês estão Another aspect aprendendo. that is very important in the process has to do with where you are. By this we mean where you start. Outra parte importante del proceso es Outra dónde parte estás. importante nesse Dónde processo comienzas. é saber onde Okay? você está, So onde maybe if você you are começa. already a B1, de pronto si ustedes ya son un Então, por B1, exemplo, se você já é and um you B1 fail an exam, y ustedes fallan un e você exam, falha em um maybe you exame, have uma more prova, tools, you see the road less difficult, de pronto tienen más herramientas, de pronto então, às vezes você tem mais el ferramentas, camino es menos largo, menos difícil você than vê if o you caminho were como a menos B1, difícil than if you were a beginner. Que si ustedes, por do ejemplo, que, en por exemplo, no comparación caso de um con un nivel iniciante, A1, que si um ustedes nível son A1, una persona que hasta ahorita está comenzando, porque ¿ok? agora a That's pessoa que important, agora está eso es começando. importante, but it is what it is. Es lo que es. If you start the process and you're just beginning with English, si ustedes están iniciando el proceso, Então, se y você hasta iniciou o ahorita están processo empezando el e inglés, agora que você it está is what it começando is. com o You have a inglês, longer road ahead. Tienen un camino más largo é assim adelante, que as coisas but são. Você you tem um have longo a caminho road pela frente, to complete nevertheless, pero tienen que caminar por ese mas você camino. precisa Sin percorrer esse embargo, a pesar de caminho, todo, there's no apesar de tudo. escape. No hay escapatoria. Não existe Okay? It's like escapatória, juggling, I say it again. Es como cuando hacen porque é malabarismo. como The more you você do it, tentar the fazer better you become. The malabarismos. more you speak, the more you study, the more you practice, the better you'll get Quanto mais at você the pratica, English mais speaking I mean, você your listening consegue. skills. Mientras más lo hagan, Melhor você consegue mejor van falar. a ser independiente. As So, suas habilidades if you melhoram. start where it doesn't matter where you start, take it a step at a time. As we say in English, baby steps, ok? No importa donde ustedes estén. Então, não Es un importa paso onde a la você vez. esteja, En inglés se é dice um pasos passo de cada bebé, vez. baby steps, Em ok? inglês se diz baby steps, Uno a uno. passos de bebê, A pequenos step at a passos. time. A lot of you get very anxious. Muchos de ustedes se ponen muy Muitos de ansiosos. vocês ficam muito And ansiosos. you pass the NCLEX, pasan el NCLEX, and E você you passa o want to take the NCLEX TOEFL the next day. Y e quieren você tomar quer el fazer TOEFL o al día TOEFL no siguiente. outro dia. Remember, the NCLEX is a reading exam based on your professional technical skills and language. Es un examen de lectura Mas que está vocês precisam basado en lembrar, sus por exemplo, o habilidades NCLEX é um profesionales, exame su lenguaje de técnico leitura profesional. e que está muito So baseado no a seu lot of work conhecimento are técnico da sua área, da hard work. enfermagem. That is not that is part of the equation. Muchos de ustedes con un Então, trabajo muy muitos de arduo, vocês, com um estudio, trabalho árduo, you are being com um able to pass the estudo, NCLEX. Están pasando el vocês NCLEX. conseguiram passar no But NCLEX. to pass the IELTS, the TOEFL or the OET, pero para pasar el TOEFL, el IELTS o el Mas, OET, para passar no you TOEFL, need to IELTS ou read. OET, No necesitan solamente leer, você não you precisa need to speak, somente you need to ler, listen, mas you você need to precisa se practice, comunicar, ustedes você tienen que precisa practicar, ter a habilidade de expresarse, ouvir necesitan e también de poder escrever. escribir y necesitan poder entender. E você Ok? também precisa And so, entender. 4 skills versus 1. 4 habilidades Então, são comparado 4 habilidades comparado also a in uma all só. of these exams. También en todos estos Também exámenes, em with todos the esses exception of the exames, OET, con la excepción com a del exceção do OET, OIT, you're going to be asked about material that is not nursing material. A ustedes les van a preguntar você vai sobre ser material que no questionado tiene nada que ver sobre con enfermería. conteúdos que não Business, são relacionados negocio, com a enfermagem. sociology, sociología,
Então, sociologia, artes, balé, reprodução de baleias. Usted no tiene que ser Você expertos não en todos precisa estos ter um temas. conhecimento sobre esses assuntos. Eles estão testando a sua habilidade para entender e manejar o idioma, o inglês. Se ustedes son cualquier nivel Então, A1, se A2, você B2, é A1, this is A2, just a B1, time. B2, Es un paso não a la importa o vez. nível, é Please um passo de don't cada try vez. to jump because unfortunately the fall will be harder and we need to be resilient because we can't stop. Okay? We need to overcome this fear of failing and just keep on going like the Energizer Bunny. Okay? Ustedes tienen que literalmente evitar esa tentación Então, você de tem que saltarse evitar los essa pasos. tentação Si pasa el de reflex pular inmediato as motor, etapas, van a fallar. porque Y senão si van a fallar, o tienen que tombo estar vai listos a ser levantarse al maior día e siguiente y aí depois você continuar vai ter que estudiando porque se no reerguer pueden e parar. continuar e Tienen que continuar enseguida e en ese continuar conejito e ter de las resiliência. Então, baterías um o passo de de las cada pilas vez que no para paraban de você moverse. conseguir ter Okay? sucesso. So, begin with one. Ball, apple, peach, whatever it is. Arrancan con uno. Então, Then you move voltando à on to metáfora two do very fast. malabarismo, comece Pasan com a dos. um objeto, aqui no And caso uma then maçã, depois você hace passa el para same thing dois. again. Y luego, como dije yo al principio, you can learn when you continue to try. Ustedes van a E aí aprender você cuando vai ustedes aumentando. continúan E você vai intentando. poder aprender So, quando você continuar tentando. overcoming the fear of failure in learning a language means you have to know you cannot stop. Superar el miedo a fallar Então, para en el superar o medo de aprendizaje de un falhar idioma es entender que no no puedes aprendizado parar. de um idioma, So if é saber internally que you você know you não can't pode stop, parar. that you don't have alternatives. So interiormente, si ustedes saben que no pueden Então, parar, que no interiormente, tienen se você sabe que alternativas, não pode parar, não existe you just can't alternativa, do it. Ustedes simplemente se levantan y lo então hacen. você You try simplesmente to se levanta, se ergue add e the faz, e most continua. motivation possible to, okay, I failed yesterday, I'm going to be successful today. Ustedes tienen que intentar Então, você tem que ter essa la mejor mentalidade. motivación Ok, posible. eu falhei Fallé ontem, ayer, pero hoy lo mas voy a lograr. hoje eu vou Okay, so I conseguir. repeat this. You can learn when you continue to try. Ustedes van a aprender Então, repetimos, você solamente vai cuando aprender continúan somente intentando. quando você Sooner continuar or later. tentando. And you're in good hands. I don't want to sound cocky. Ustedes están en buenas manos. Yo no quiero E sonar vocês estão em cool, boas mãos, pero com we a have BSR your e com o backs. Grupo Nash. Nosotros les estamos cuidando la espalda. We are Então, guiding you, answering you. nós estamos cuidando Providing to desse you when processo you're junto not com você. participating. Nosotros los estamos guiando, escuchándolo, Então, respondiéndoles. nós estamos Y orientando les você, escribimos por escutando medio de WhatsApp você. cuando vemos que no están practicando en la plataforma. Seeing your attendance in the classes. Viendo si ustedes Então, van o nós no van a las estamos clases. vendo se vocês estão And yes, the participando process das has ups and aulas. downs. Y sí, el E proceso sim, tiene o sus, processo tem os como seus dicen altos e en baixos, español, ires y venires, tem ¿no? suas idas Sus e cosas buenas, vindas, sus cosas malas. suas And I'm coisas not boas, suas saying, coisas y yo no estoy diciendo ruins, that there mas are days where you just feel you're gonna throw the towel, ¿no? Que haya então días que ustedes digan, no, existem voy a tirar dias la que toalla. você diz It para si happens. mesmo, não, eu It vou happens to jogar a all of toalha. us. Okay, sucede y nos E sucede isso a acontece, acontece todos. com todos. But, okay, if this is the case, let me just finish by saying this. Déjeme terminar diciéndoles, Então vamos you terminar dizendo can. assim: Ustedes pueden. você I've consegue. seen many of you. Yo ya he visto bastantes who Robert start está in dizendo que viu A1, muitos de A2, vocês, take the TOEFL and pass. Ok? Que empezaron en muitos de A1, vocês que llegan a chegaram B2, no A1, eventualmente toman el TOEFL y passaram para luego o pasan A2, chegaram for the até o IELTS. B2, People fizeram o who are TOEFL very ou IELTS e near with passaram. OET, gente que está muy cerca con el OET. A lot of you have already been successful at the NCLEX. Muchos de ustedes ya tuvieron Muitos de éxito en el vocês NCLEX. já So passaram you no can. NCLEX. Ustedes se pueden dar Então cuenta. vocês Sí conseguem. pueden. Okay? So, just to leave you with a couple of quotes,
I don't know, please write in the chat if you like Chinese food. No sé, escriban en el chat si les gusta la Robert está comida pedindo china. se você In the United pode escrever no States, chat se anytime você you go to a gosta de Chinese restaurant en los comida Estados Unidos, chinesa. ustedes van Nos a Estados un restaurante Unidos, chino toda vez que y você they vai a offer um you with a restaurante bill, you get a chinês, fortune cookie at the end. Con la cuenta quando les você dan a recebe a ustedes conta una nos galleta de la restaurantes chineses, fortuna. você tem um biscoitinho da sorte. Generalmente uno la abre, generally you open it, and there's a little message Então, geralmente inside. você Hay abre un pequeño e mensaje tem uma adentro, so I leave frasezinha you with a dentro. fortune cookie message here. Los dejo con un Então, aqui o mensaje Robert de nos deixa fortune com aquí. A plan you have been essa working mensagem on do for a long biscoitinho da time sorte. is beginning to take shape. ¿Ok? Un plan en el que Então, ustedes han um estado plano trabajando por mucho que você tiempo tem está trabalhado empezando a por muito tomar tempo forma. está ¿Ok? começando a A tomar lot of forma. you have been our students for a while. Muchos de ustedes han Muitos sido de nuestros vocês estudiantes ya por un são tiempo nossos importante. estudantes há And your muito English tempo, is getting há better. algum Su tempo, inglés e o está seu inglês mejorando. está You melhorando. might take an exam tomorrow. Ustedes pueden tomar un examen Você mañana pode fazer uma prova y amanhã fallarlo. e falhar. Get up again and continue studying. Párense Então, se mañana, reerga continúen e estudiando. continue tentando. Continue Continue accessing all the estudando. different possibilities. Continúen accesando Continue todas las aproveitando e posibilidades. acessando todas as Because it is the possibilidades. only way. Es la única manera. Porque é a There is única no forma, é a única magic pill. maneira. No hay píldora mágica. You Não cannot existe uma get pílula by with mágica. artificial intelligence. Todavía no se pueden bandear con inteligencia Ainda artificial. não I'm pretty temos sure a hospitals inteligência will not allow artificial it. Y estoy con nesse sentido. seguridad, los hospitales E no com lo van a certeza os permitir. hospitais No não like you with a permitiriam. computer and speaking with the patient or the doctors. Ustedes con un computador hablando Você con los com um pacientes, computador do etcétera. lado, It's falando inglês com impossible. seus Visa screen will pacientes. not allow it either, okay? La visa no se les va a dar simplemente E também não utilizando seria possível computadores. no processo de Your imigração. language skills need to be up here and here. Sus habilidades de idioma las As tienen que suas tener aquí habilidades do arriba inglês y têm que aquí en el estar na corazón. sua So cabeça e just no to seu wrap coração. up, ya para terminar, Então, I'll agora, leave para you with this terminar, quote. With practice, you can reach B2 level in 18 months. That's very good. Sí, mi galleta de la fortuna dice que con práctica uno puede llegar al então, nivel com B2 prática, en 18 meses. And você yes, pode you can. chegar ao nível So I'll leave you B2 with em this 18 quote. Los voy a meses. dejar con esta cita. You Então, didn't o Robert come vai this terminar far com to essa only frase. come this far. Okay? No, ustedes no llegaron a este Vocês não punto chegaram até simplemente aqui para llegar a este punto. simplesmente para chegar Okay? até aqui. Once you reach this point, there's more room to grow. Una vez ustedes lleguen a este Então, uma punto, vez que você hay chegou até mucho aqui, camino até esse para ponto, crecer. ainda existe So, muito caminho a it's in your ser percorrido mind, para você it's in crescer, your para você beliefs, avançar. it's in your heart, it's in your strategies. But once, twice, three times, you fall, you get up again. Okay? That's the only way. Thank you very much. I'll just stop sharing the screen and I'll open it Então, up for muito questions. obrigado. A lição é que, Muchas gracias. por mais que você Yo voy a falhe, aprender que a você notar caia todas uma las preguntas que tengan ou y duas listos para vezes, você tem que responderles. se reerguer e Hey, continuar. Robert, Não existe outra forma. not to take you out of topic, but could you say a little bit? I hope it's not something too hard. Can you say something about for people to understand that when you are learning a new language as an adult, it's not the same process that when you're learning a language as a child. Okay, so that's important to keep you motivated, not to have the same set of expectations that you had when you were a little one, trying to learn in a class or in a school, versus now that you're an adult, that you are trying to master a new skill. correct. So that's Tradúcela. a great. Sí, si quieres tradúcela, David. Okay, quería que comentaras, Então, espero que no te saque o comentário e a pergunta un poquito que do David é estudiar que, como para Robert adulto no es lo falar um mismo que pouco estudiar sobre a cuando diferença uno está en la de você infancia. estudar ou aprender um novo Requiere idioma quando você é pensar adulto, y que é trabajar un poco diferente do diferente de lo processo que uno de quando, tenía por como exemplo, você é uma expectativas cuando uno criança, era né? Então, para a una criança, esse persona joven processo de estudiando en el aprendizagem colegio o é en la totalmente universidad. diferente.
no Por colégio ou em um supuesto, un curso. poquito E lo para sé. o adulto, que está aprendendo um novo idioma do zero, So é bem diferente. that's one of the biggest myths in the world of language learning. Ese es uno de los mayores mitos en el Então, esse é mundo um de dos maiores aprendizaje de mitos idiomas. no mundo That de you can aprendizagem only dos learn if you ah, learned when you were a kid. idiomas. Okay? De que solo se puede É que aprender você si aprendes cuando somente llegas a pode los aprender adultos. algum idioma quando você When a é child is uma learning a criança. language, there are of course certain advantages. Cuando un niño está aprendiendo un idioma, Então, quando claramente uma sus criança está aprendendo um ventajas, idioma, com the certeza tem brain algumas of the vantagens. child is growing, ¿no? El cerebro del niño O está o cérebro da criança está Secondly, crescendo, está se desenvolvendo. segundo, for the child, learning a language is playtime. Para el niño, Em aprender un segundo idioma lugar, es para a un criança, juego. aprender um Ok. novo idioma é uma Third, brincadeira. the child has nothing else to do. El niño no tiene nada más Em que hacer. terceiro, a criança não tem They mais nada o don't que have fazer. trabajo, they don't have Não obligations, tem no tienen obligaciones, trabalho, they don't have não a tem couple, a partner, they don't have obrigações, kids, okay? No tienen obligaciones, una não pareja, tem una familia, responsabilidades com uma okay? No família, están com trabajando. um So, esposo, uma it's just a esposa, game, não tem filhos. okay? Es solo un juego. Então, para eles é só um And jogo. that's the reason why it's easy for a child to learn a language. Es por eso que es Então, fácil para un niño são aprender esses un idioma. motivos They don't have pelos quais all the é fácil sets para uma criança of aprender um novo idioma. mental blocks and prejudice about learning a language. No tienen esos bloqueos mentales y Então, sus eles não têm esses prejuicios bloqueios, para aprender esses un idioma. ah, An adult, preconceitos un e adulto tudo em relação a um has novo idioma. a better set of skills for learning anything. Pero un adulto tiene un set Mas, por um outro mejor lado, um de adulto, habilidades para ele aprender. tem No solamente un lenguaje, habilidades, mais cualquier cosa. habilidades, para aprender não Because somente um we've been idioma, mas educated, qualquer porque coisa. hemos sido educados, because our brain is developed already, porque nuestro cerebro ya Porque o está nosso cérebro já se desarrollado. desenvolveu e porque já We can experimentamos e passamos por muitas process the coisas. information in a different way. Nosotros procesamos la Mas información de nós una manera processamos as diferente. informações de uma We're more maneira diferente. methodical, somos más metódicos. Nós somos mais We metódicos. obey to certain intellectual structures, no? And so we try to categorize everything, okay? Obedecemos a ciertas Então, estructuras obedecemos intelectuales certas específicas, estruturas intelectuais, tentamos Um, categorizar we tudo. are more resilient in a certain sense. Nosotros somos más resilientes. Nós somos No, mais sometimes a kid resilientes gets em frustrated. alguns Sometimes aspectos. it's difficult for a kid to pick up again. Quando Então, por niño exemplo, uma se frustra, a criança, veces, quando se difícil para frustra, un às vezes niño é recuperar. difícil para ele se And recuperar e tentar instead, novamente. we are, let's say, better equipped for the challenge. Nosotros estamos mejor Então, equipados como para el adultos, reto. nós somos melhores It's a nós myth estamos that mais equipados para every essas child will situações. learn easier, es un mito. You can definitely learn as an adult, and we have more strategies, techniques, and tools. Entonces, nosotros podemos aprender como un adulto Então, y tenemos você más com estrategias, certeza más técnicas, más consegue herramientas. aprender como adulto e a BSR te oferece as ferramentas, as estratégias para isso. Por favor, no arranquen Então, el por proceso favor, pensando que não no desistam do processo ou não comecem o processo, na verdade, achando que você não pode aprender o idioma porque você não começou quando era pequeno. Então, é assim que é. Você só pode começar agora, você vai começar agora. I hope that answered your question, David. Espero haber respondido tu pregunta. Sí, Robert, gracias. Okay. There are not a lot of questions on the chat, just a lot of nice kudos to you. Thank you. Okay, so I think the only ones, Andrea from Argentina is asking if I don't know, sorry, that's not the question that you somebody was asking if there is a particular book that you can recommend for beginners. Alguien está preguntando, sí, Andrea, alguien está Então, alguém está preguntando que si hay un perguntando buen se libro existe algum bom que livro recomendarías para principiantes. que Robert recomendaria para English language iniciantes. learning, un libro para aprender inglés. I'm assuming. La pregunta es, ¿qué libro para principiantes de inglés recomendaría? Okay.
There are 2 or 3 books that I would recommend. Hay 2 o 3 libros que yo Bom, existem recomendaría. 2 ou 3 livros que If you're not on Robert DSR platform, si no estás en la plataforma de BSR, recomendaria. I would recommend more than books, más que libros. I Mas would se você não está recommend na watching plataforma videos da from YouTube. BSR, Yo recomendaría ver mais do que videos livros, en Robert YouTube, recomendaria where alguns you can vídeos listen, donde ustedes pueden escuchar. You can read, you put the transcript, onde vocês podem okay, escutar, pueden vocês leer, podem and ler, you can see, you get the whole multimedia experience. Y ustedes pueden e ver. você pode ver. Entonces tienen Então esta você experiencia tem multimedia. todas There essa are experiência. some channels that I would recommend. Hay ciertos canales que puedo recomendar. Existem alguns canais Learning, que Robert for pode example, American Sitcoms. Hay un canal recomendar. de YouTube para aprender inglés con series Existe um canal no americanas. YouTube I would just para você Andrea from aprender Argentina, Andrea inglês Argentina, I would com find séries a americanas. subject that interests me. Encontraría un tema que me interese. Então, o And Robert I te would, aconselharia a encontrar um for tema, example, yo um assunto tomaría like que a te blog. interesse. Let's say that a nursing blog, un blog sobre Então, por enfermería. exemplo, And um I blog would sobre find difficult material. Yo enfermagem. encontraría material difícil to read. Então, eu And I encontraria would just materiais copy and paste it difíceis on ChatGPT. para ler. Yo lo copiaría, lo pegaría en Eu ChatGPT. And I copiaria would e ask colaria ChatGPT, no chat GPT. could you transform this material for a reading level A1? Puedes transformar este material para una E lectura de nivel pediria, você A1. pode transformar esse material And em provide nível de vocabulary leitura for para A1 student. alguém no Y nível dar A1. vocabulario para un estudiante A1. And E the também way separar the vocabulário tool, the para alguém AI no tool nível is A1. working, you would probably have an adapted version of a nursing blog, for example. Vas a obtener una versión Então, adaptada assim, de você esta teria uma plataforma. versão adaptada, por exemplo, That de is, um of blog course, if you are de not on the enfermagem. DSR platform. Eso si ustedes Isso é están en la claro se você não plataforma está de na BSR, plataforma da BSR. es una estrategia que les doy. Try to É uma use estratégia real que Robert te dá. life material. Traten de utilizar material de la vida Tentem real ler and materiais have propriamente da vida someone real. or find it for your level, o encontrarlo para su nivel, Ou or have encontre para o seu ChatGPT nível, adapt it to your ou level, adaptarlo a tu coloque nivel. no Now, chat if GPT you want para a book, adaptar ao seu level, okay, si ao seu ustedes nível. realmente quieren un libro, Mas se você realmente quer um livro, so for example, this one by Raymond Murphy, este de Raymond Murphy, it's por called exemplo, Essential Grammar esse Use. Es gramática esencial en uso y este gramática essencial em uso. I mean, está en todos los niveles, elementary, pre-intermediate, Está em todos os intermediate, níveis. and advanced. Então você pode So procurar. in one page you have the grammar explained, en uma página ustedes tienen Então, la em uma gramática página você explicada, tem a en other gramática page you have explicada, exercises, en otras na páginas outra hay página você ejercicios. tem But that's exercícios. just to further your grammar, okay? Esto simplemente les va a Mas isso é profundizar la para gramática. incrementar a At the end of the sua day, al final del día, gramática. a language is not just grammar. El idioma no es Mas solamente no gramática. final das It's the four contas, o skills, idioma não é só las 4 gramática. habilidades, hablar, leer, São as entender, 4 reading, listening, habilidades speaking, and writing, and the 4 components. Y los 4 componentes, grammar, e os 4 componentes: spelling, gramática, ortografía, a vocabulary, ortografia, vocabulário e a pronunciation. pronúncia. So, some people come, I want a class on pronunciation. Yo quiero una clase en Então, pronunciación. algumas pessoas falam, eu quero Okay, that's uma great. aula But to have sobre good pronúncia. pronunciation, tienes que tener buena E sim, isso é bom, você But precisa ter uma boa do you have pronúncia. the vocabulary to produce sentences? Do you have the correct grammar? But do you have the complete set of skills? Tienes todas las Mas você habilidades precisa para, no ter solamente todas as vocabulário, habilidades gramática, para o vocabulário, a tienes que tener todas gramática, las para habilidades para poder formar producir el idioma. uma So frase. your basic, my recommendation is for you Então, a to recomendação do work on Robert reading and listening. Si eres muy básico, mi recomendación es é, se trabajar você está no leer nível mais y básico, que entender. você trabalhe Okay? em ler If you e start getting more entender. advanced, a medida que te vayas avanzando, my recommendation is to start producing, es empezar a producir, writing and speaking. But all the time you should be working the 4 skills. It's just Então, at the no beginning, começo você pode ler todo el tiempo e tienes que trabajar las 4 ouvir, habilidades, e simplemente que depois, al quando tiver um principio, pouco mais your avançado, ratio você is pode 80-20. For tentar example, like produzir, 80% né? habilidades, Escrever e falar. 80% reading and listening, 20% speaking and writing, okay?
¿no? 80% hablar y Então, leer, no começo, se você é 20% iniciante, 80% ler e ouvir, e 20% falar e escrever, mas quando você começar a chegar no nível B1, B2 e níveis mais avançados, então essa porcentagem muda. Você 80% falar e escrever e 20% ler e ouvir. Essa seria a recomendação de Robert. Robert, there is a question. Bianca wants to know if you will recommend a channel, excuse me, to improve listening. Ok. Let me- Nós temos a pergunta da Bianca. Se Robert recomenda um canal para melhorar o listening, a habilidade de escutar. If you are on the Nash group, si ustedes están en el grupo Nash, Se vocês estão no grupo Nash, constantemente estamos recomendando podcasts en Spotify, ok? If you are on the Nash group, we're constantemente Robert está recomendando en podcast Spotify, no Spotify, nursing podcasts, ¿no? é, Podcasts de podcast de enfermagem Spotify, no ok? Spotify. Sí, if you wanna do it on YouTube, okay? Mas se Si lo você quiser um quieren canal no hacer YouTube, en YouTube, I'm just gonna share the screen once again. Voy a compartir la Robert pantalla. vai compartilhar a tela. So, for example, try to find a channel. Traten de encontrar uno de esos canales que dice Learn English with Podcast, Learn English with News. Então, Learn procurem esses English canais with que tem Spanish. Aprenda Inglês, o Learn English com. Estos que dicen Learn English with Something, estos que dicen Aprenda Inglés con algo. Esses que dizem Aprender Inglês com algo, podcast ou com jornais. E Robert disse que pode enviar algumas recomendações da Bianca. Listening stuff. Tú estás en los chats y constantemente estamos Mas se você está com o grupo NET, nos grupos do WhatsApp, Robert está sempre recomendando podcasts, canais e podcasts também, especificamente sobre enfermagem. Podcasts de enfermería. And I would focus on that. Yo me enfocaría en eso, Bianca. E Robert disse que seria bom focar nisso. Robert, I don't see any more questions. So, Carrie, Yeah, thank you. Robert, thank you so much. We are going to be, Robert, muito obrigado. this YouTube video is going to be burning out to other people that weren't able to come tonight. So we'll be excited to share the information. Again, terrific information, great motivation that this doesn't happen overnight, right? And that, again, a very important point. You have to be able to speak English and be able to communicate well for a hospital job. So, Então, sempre muito importante. Você vai precisar se comunicar bem para obter uma oferta de emprego com um dos hospitais americanos. Então, continue acessando a plataforma da BSR e utilizando todos os materiais. That's the idea. Okay, very good. So I think thank you again for coming. We really appreciate everything that you have shared with us today. And I think Amanda is going to tell us what's going on the 31st. It's a really exciting meeting, and it kind of fits into some of this stuff we've been talking about tonight. So Amanda, I'll let you go forward. Thank you, Carrie. Yes, it definitely fits into what we're speaking about. So if I could, I would have Anna here on the main channel too, but she's translating for our Portuguese friends. But what we're going to do on the 31st is we are going to introduce to you the Nash Group
Conversation Club. And this is going to be a unique experience for our Wednesday webinar, because typically it's a presenter coming to speak. But last month, we felt very inspired by your Lego presentation, Robert, and how it was so interactive. So on the 31st, we're going to do a little bit of a sample conversation club in which there is going to be no recordings, no live streaming on YouTube, or excuse me, Facebook. It's going to be a completely safe environment to practice speaking if you'd like. We also will have moderators in the chat box if speaking's not your thing. And so you can get a little idea of what the Conversation Club is about with our bilingual, trilingual conversation like leaders. And we're going to talk about the topics of personal hobbies and nursing so that you can come prepared and get some words. So if you want to try to speak, it's a safe environment to do so. I was very Thank you, excited. Amanda. Very excited. Amanda, I've attended some of those conversation club meetings. Oh my goodness. They're like super fun. And everybody is just really getting an opportunity to really practice, and people are at all different levels of speaking. And it really is, it really is a safe environment. People are very, very, like, no, you're fine. Keep going. It just is very, very supportive. I really know that you've had really excellent response from the people that have been in the speaking club. So this will be a lot of fun. And we'll talk about the purpose. Allow me to translate for a second. Oh, that. We that. get too excited about this topic, so I apologize. Sorry, David. Minor detail. Bueno, pues permítame les traduzco. Estamos muy emocionados de que a partir la próxima semana vamos a empezar un nuevo experimento donde vamos a usar algunos de estos seminarios como un club de hablado. ¿Ok? La intención para que ustedes puedan venir, no se van a grabar las conversaciones, nadie va a discutirlo, va a ser una conversación bastante abierta donde se van a discutir diferentes tópicos. La intención es tener más plataformas y más ayudas para que ustedes tengan oportunidades de conversar y charlar, discutir temas y mejorar su idioma. Eso es, estamos muy entusiasmados para que ustedes tengan más plataformas para poder practicar el idioma. And to kind of piggyback on what Robert was saying tonight, we'll talk about the purpose of this club. And the purpose of this club is not to learn English, because we have experts at BSR who will help you. They have excellent resources there. The purpose really is to build confidence and exposure to speaking, because we have gotten feedback that, while you attend BSR classes, it's only like an hour a day, right? Because there's only so much. So is there other possibilities to get an opportunity to speak more and to hear different accents and to see different people, to lose that fear and build that confidence to speak in front of others? So that is, we'll learn a little bit more about that. Amanda le recuerda, el objetivo de estos clubs no es enseñar inglés. Para eso está la magnífica academia de BSR con todas sus ayudas. Es solamente un foro adicional para ayudarles a tomar confianza, a hablar el idioma, donde pueden decir cosas, hablar, oírse, simplemente para ayudar a obtener más confianza. El tema básicamente de la reunión de hoy de Robert, que es darles más posibilidades de que ustedes tengan oportunidades de utilizar el idioma, ¿ok? Oír diferentes acentos, diferentes personas y simplemente adquirir más confianza en hablar el inglés. Well, I hope to see everyone here on the 31st.
So in 2 weeks, July 31st. Y esperamos verlos a todos en 2 semanas, el 31 de julio. Okay. Thank you, Amanda. Thank you so much for that good explanation, and especially the purpose, Mhm. right? So that's terrific. Robert, again, thank you as always for just being such a great partner and helping nurses achieve their dream. And so we can't thank you enough. Welcome, and definitely do come on the 31st, because the more, it's not the more the merrier, it's the more the better. Vayan atiendan el 31 y todas las sesiones que tienen de Conversation Club de Nash. Who are the moderators? Keja is Yeah. one of them. So Oh. we'll have Keisha, we'll have Anna, and we won't even split it up into Portuguese and Spanish. We're going to be all one group because the language we're going to be speaking is English. It will be an English session, so we'll all have the opportunity to speak to each other in this one shared language. Sounds very appealing. I might join, but I'm afraid that people will be overconscious. I'll join with a hidden identity. What will you call yourself? The English teacher? The English professor? Don't do that, Robert. Call yourself something else. Just learning. I'll call Right? myself Pedro Perez or something of the sort. No, I'll just, I think it's a great space. I think it's a great space. Creo que es un muy buen espacio. Yo, pues suena muy tentador. No fallen. Creo que es muy importante. Vuelvo y digo, mientras más espacios de práctica haya, mejor. This is about hours of practice. I think this conversation club is amazing because it provides with more hours of practice. Les permite a ustedes más horas de práctica. This is, as with, I told you, as with juggling, this is a cumulative effort. This is un esfuerzo acumulado. You're not gonna, English is not gonna fall from the sky. El inglés no les va a caer del cielo. It's doing it and doing it and doing it again and again and again, and people not understanding, and then people starting to understand, and then you making yourself understood, and then you're becoming a very proficient person in the language. Ustedes al principio no los entienden y luego los van a entender un poquito y luego ustedes ya se empiezan a hacerse entender y luego ya ustedes se vuelven unos duros o duras en el idioma, ¿no? It's about being able to do the job and communicate in the language. Es poder hacer el trabajo y comunicarse en el idioma. And the more you do it, the better. So yeah, mientras más lo hacen, mejor. Take advantage of all the opportunities. Tomen, de verdad, aprovechen todas las oportunidades de hablar inglés. Thank you. Okay, everybody. Well, thank you for spending your night with us. Yeah. And we will look forward to seeing you on July 31st. Yeah. Okay. Okay. Thank you, Anna. Everyone. Good night, everyone. Thank you, Robert. Good night, everyone. Good night.